Olá pessoal do canal, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós recebemos aqui um vídeo de um colega pastor mostrando uma expressão de fé judaica, e esse rabino ele vai colocar algumas coisas que são, para a maioria dos evangélicos brasileiros, inédita. Ninguém imagina que o judaísmo chegou a esse ponto. E aí é muito interessante o que vou falar nesta oportunidade, porque muitos vão para Israel, fazem aquela viagem maravilhosa, que eu não nego que é realmente, ou que seja realmente espetacular. Acho que todo cristão deveria fazer essa peregrinação, ir lá, conhecer os lugares sagrados. Sagrados entre aspas, né? Porque no Novo Testamento não tem mais lugar sagrado. Lugar sagrado é o nosso coração. Mas enfim, é bacana chegar a esses locais, ver onde os fatos históricos ocorreram, observar os grandes acontecimentos bíblicos ali diante dos seus próprios olhos. Eu acho ótimo quem pode fazer esse tipo de viagem. Inclusive Israel já está aberto para receber turistas. Isso é muito bom. E reitero e recomendo. Agora, muitos vêm de lá com um judaísmo no coração e tentam introduzir isso na fé cristã e dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Os judaizantes são problemáticos. Há pouco tempo atrás eu tive debatendo com um membro de uma seita que, por si só, a seita já é judaizante, que é o Adventismo do Sétimo Dia. E ainda esse indivíduo, que se chama Sérgio Monteiro, se diz judeu e praticante do judaísmo dentro do Adventismo, com as bênçãos do Adventismo do Sétimo Dia. Eu vou mostrar então para vocês esse outro rabino aqui falando isso, para você ver que ponto está o judaísmo. E também vou mostrar para você alguns livros, se você quer conhecer o judaísmo histórico, se você quer fazer uma pesquisa sobre essa questão, como eram os judeus, como acreditavam e viviam. Eu vou passar aqui alguma bibliografia. Quero deixar bem claro também que a minha crítica é em nível teológico. Repito, é em nível teológico. Minha crítica não é pessoal. Não é nada com uma pessoa X ou Y, é com a questão teológica. Então nós vamos fazer essa crítica e, claro, essa crítica vai servir para o Adventismo do Sétimo Dia, vai servir para o catolicismo apostólico romano e principalmente para o judaísmo, que, ao meu ver, depois que negaram Jesus, se encontram a cada dia, a cada instante, mais perdidos no caminho, ou à beira do caminho. Tá bom? Mas tudo isso eu mostro para você depois da nossa vinheta. Bem, amigos do canal do CACP, que bom que você está aí comigo para mais uma aventura apologética. Aqui nós temos sempre novas pesquisas, nós estamos sempre lendo, estamos sempre respondendo às questões que os internautas colocam, que nem agora. Este vídeo está nascendo porque um pastor amigo meu mandou para mim umas questões a respeito da idolatria dentro do judaísmo. Eu achei interessante, resolvi então trabalhar um pouquinho esta questão e trazer aqui para o canal para que vocês possam ficar informados. Alguns livros que eu recomendo aí para você fazer uma pesquisa sobre o judaísmo histórico. História Ilustrada do Povo Judeu, da editora de Ouro. Tá aí, ó. Vou botar na tela depois. Também tem aqui História de Israel no Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Um livro muito interessante. Também eu tenho aqui, esse aqui eu já fiz algumas pesquisas nele, já li boa parte. Todos aqui a gente pesquisa e lê, né? Mas no caso aqui, esse da Vida Nova, eu só consultei. O da Ouro, da editora de Ouro, eu já fiz a leitura. Este aqui, estou ainda no caminho. Tem muita coisa para ler aqui, porque o livro tem, deixa eu ver aqui, quase
800, 700, 800 páginas. É muita coisa. É do Paul Johnson, História dos Judeus. Muito interessante este livro, viu? Um outro livro que também é muito interessante, que eu acabei adquirindo devido aos meus debates com o adventista e sectário Sr. Sérgio Monteiro, foi esse aqui, Introdução ao Judaísmo, de Jacob Neusner. Um livro muito interessante para a sua pesquisa. Este livro aqui mostrou muitas coisas sobre os judeus, inclusive que os fariseus eram imortalistas. Já já eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Aliás, é difícil achar um grupo de judeus até hoje que não sejam imortalistas, né? Mas voltando aqui para essa questão, é um livro muito interessante porque ele dá uma abrangência muito legal sobre o judaísmo histórico. E eu recomendo para você. Então aqui tem 4 livros que eu estou recomendando para sua pesquisa. Eu acho que vai te ajudar bastante nessa questão. Vamos ouvir então aqui o vídeo do Rabino Judaico, é um vídeo que mandaram para mim, tá? E aí nós vamos prestar atenção no que ele vai falar e depois nós vamos conjecturar a respeito de algumas questões que ele coloca aqui, tá ok? Vou soltar para você. Por que Rabino coloca assim uma pedra em cima do túmulo quando visitamos um ente querido no cemitério? Nós judeus acreditamos que após a morte e o desenlace da alma, esta alma viaja em 7 etapas para se desligar do corpo e da materialidade. Tem uma etapa de 3 dias, 7 dias, 30 dias, 11 meses e assim diante. Após um ano, que é o ano de luto, normalmente a alma já teve sua subida completa. Ela já atingiu o nível que nós chamamos a vida celeste, o mundo das almas, o mundo vindouro das almas. Todavia, um fiozinho continua ligado ao corpo, que foi o veículo dela durante anos aqui na Terra. Então, alguma ligação esta alma tem ainda com o corpo que está enterrado lá no cemitério. E este é o motivo pelo qual parentes e amigos visitam o cemitério. Não para rezar, pedir aos mortos algo. Isto não é judaico. Nós pedimos aos falecidos interceder em nosso favor com o Todo-Poderoso. Já que eles estão no mundo espiritual, da energia divina, mais próximos de Deus, podemos pedir a eles interceder ou rezar pelo descanso deles, pela paz deles. Quando saímos do cemitério, em sinal que a gente fez esta visita, para mostrar que estivemos lá, há alguns, não é todos, que têm o costume de deixar uma pedrinha ou alguma coisa pequena. Tá aí o vídeo que nós recebemos e nós observamos 3 questões neste vídeo. Primeira questão: os judeus atualmente, na sua maioria, acreditam na imortalidade da alma. Esta é a primeira questão. Isso parece muito claro. E não só na atualidade, mas se você pegar nos tempos de Jesus, nos tempos do rei Davi, olha o rei Saul. Ele queria falar com a alma de Samuel. Queria consultar a alma de uma pessoa que já havia morrido. Nós temos na época de Moisés e também na época dos patriarcas, Jacó, achando que o seu filho José tinha morrido, lá em Gênesis 37, ele fala categoricamente: eu vou me encontrar no Sheol com o meu filho. Eu tenho essa esperança de me encontrar com ele. Ora, trouxeram para ele apenas as vestimentas de José. Se o Sheol é sepultura, ele não ia encontrar com José na sepultura. Porque, neste caso, especificamente, não tinha corpo. Então, Jacó estava falando de encontrar-se espiritualmente na mansão dos mortos, ou no Sheol, ou no Hades, no Novo Testamento, né, que foi traduzido, as almas se encontrarem lá, vivas, conscientes. Então, a ideia da imortalidade da alma, ou da imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição, é muito latente, patente, clara. Quem tenta falar o contrário passa ridículo, porque todas as evidências apontam para este caminho que estou dizendo aqui, ou seja, os judeus acreditavam na imperecibilidade da alma após a morte do corpo.
Ele fala um lance lá de 3 dias, é muito interessante também, porque Jesus demora mais de 3 dias, 4 dias, para ir ressuscitar Lázaro. Porque na concepção judaica não seria possível. Tá? Tirando os saduceus, que esses realmente está lá em Atos, diz categoricamente que eles não criam na vida após a morte, ou na imortalidade da alma, não há nenhum outro grupo dentro do judaísmo. Agora tem 2 questões aqui problemáticas que, se eu pudesse orientar aí o senhor Rabino, eu ia mandar ele olhar para a lei, porque ele não está cumprindo a lei de Moisés. Segunda questão, né? O Rabino fala que os judeus não pedem coisas aos mortos, o que está correto. É errado pedir coisas aos mortos. Ou seja, ele está alegando que os judeus não acreditam que os mortos possam fazer alguma coisa, curar alguém, trazer alívio para alguém, como acontece no catolicismo. Então os católicos pedem para Maria fazer o milagre, para o santo específico fazer a cura. Assim creem os católicos. Mas, segundo o que ele falou aqui, os judeus não pedem isso. Mas rogam aos mortos, ou pedem aos mortos, que intercedam ou roguem a Deus pelos vivos. E aqui é problemático. Se o judeu ora para que o falecido, ou para que Moisés, por exemplo, rogue ao Pai, a Deus por eles estão desobedecendo a lei de Moisés. A lei de Moisés é muito clara. Em Deuteronômio 18, 10 a 11, em Levítico 19, 31 e em Levítico 20, verso 6. O que dizem esses textos? Estes textos, aqui os textos, eu acabei de imprimi-los, vou pôr na tela para você, dizem o quê? Que é pecado consultar os mortos a respeito dos vivos. É pecado. É condenado pela lei de Deus. E até hoje continua sendo pecado. Então, o Rabino aí, não conheço, não sei quem ele é. Na verdade, eu já debati com alguns judaizantes lá em Campina Grande, na Paraíba, no evento da Consciência Cristã. Fui ao rádio, fui à organização deles lá, a sinagoga, fiz alguns debates. Mas não há consistência teológica, nem mesmo para quem quer viver pela lei. Não faz sentido. A própria lei de Moisés condena a atitude que eles aí estão dizendo que praticam. E terceira questão, eles falam de rezar pelos mortos para que sejam colocados em bom lugar. Lá em Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus Cristo fala do Sheol, ou do Hades, e ele diz que há 2 lugares ali, o paraíso, ou seio de Abraão, e o lugar de tormentos. E quem quiser passar de um lado para o outro, não pode. Lá é o próprio Moisés que está falando. Então a palavra de Deus deixa claro que essa ideia de orar ou rezar para que uma pessoa depois de morta seja colocada em bom lugar não tem base nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento. O que nós encontramos em 1 Timóteo 2,5, vou pôr na tela para você ler, é Paulo dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem. Em João 14,6, o próprio Senhor Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então essa ideia, essa concepção de rogar intercessão por algum santo morto, por alguma pessoa que foi aqui na terra, uma pessoa piedosa, caridosa e partiu para a glória, e agora eu vou rezar para essa pessoa intervir pela minha vida, isso não é bíblico. Nem no Velho, repito, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Não tem base em nenhum lugar da Bíblia o argumento deste rabino, que eu acabei de mostrar para vocês aí. Esse rabino,
ele pode se apegar, como a Igreja Católica, às tradições do judaísmo, que foi se deteriorando durante os séculos. Agora, dizer que na lei de Moisés, ou no Velho Testamento todo, você vai achar base para isso, nem com os livros apócrifos dá para achar esse tipo de base. Então, estou aqui mostrando uma realidade para vocês verem como estão idólatras os judeus que outrora eram tão zelosos em relação à idolatria. Depois da Babilônia, principalmente depois do cativeiro babilônico, eles eram muito observadores da palavra neste sentido. E hoje, olha que ponto chegou. Eu mostrei um vídeo aqui no canal do adventista Sérgio Monteiro, quase que adorando o próprio sábado. A mulher dele faz uma reza, que é uma prática dos judeus. Eu falei com um rabino amigo meu, ele disse que é verdade. E os judeus fazem lá uma reza, acendem 2 velas para o sábado. E dizem que o sábado é uma senhora, que deve ser respeitada e etc. Isso tem um nome, sabadolatria. Isso que esse rabino falou tem um nome, idolatria. E isso na Bíblia é abominável por Deus. Deus não divide a sua glória. Então, essa ideia de consultar mortos, essa ideia de rogar para que mortos fiquem em bom lugar, é coisa que não tem na Bíblia Sagrada. Pode ter hoje no judaísmo, pode ter hoje no catolicismo, mas não tem base nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Então tá aí a explicação. Agradeço aí ao pastor que me mandou o vídeo desse rabino. Eu espero que você que assiste o nosso canal possa entender a problemática que estamos vivendo. Você vê, o catolicismo já está aí, pregando isso há algum tempo. Agora o judaísmo. Temos aí até igrejas que se dizem cristãs rezando para mortos. Isso é pecado. Isso é idolatria. Há apenas um mediador entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, compartilhe, curta. Se não gostou, pode não curtir também. E se ficou alguma dúvida, por gentileza, entre em contato que nós estaremos à sua disposição para tirar a sua dúvida. Muito obrigado e um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.